A gente continua acompanhando esses movimentos pelo país. Até já. Agora são 7h44. Bom, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, para uma entrevista, o deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, para falar, claro, sobre toda a repercussão eleitoral. Líder, bem-vindo, obrigada pelo tempo do senhor conosco, boa semana. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Claro, vamos começar falando então sobre o resultado das urnas. Para o senhor, qual foi o recado de ontem, como o senhor recebe e avalia a vitória de Lula? É um país dividido, né? Um país com dois projetos diferentes para escolher, portanto, muito trabalho para qualquer um que vencesse para reunificar o país. O ex-presidente Lula deve fazer um grande agradecimento ao ministro Alexandre de Moraes e à Justiça Eleitoral, que o favoreceram grandemente na campanha, as pesquisas eleitorais equivocadas, que também o favoreceram grandemente na campanha. Vou parabenizar o meu colega Murilo, dono da Paraná Pesquisas, que acertou no primeiro turno e no segundo turno, portanto, mostrando que quando a pesquisa é técnica e séria, ela acerta. Quando ela tem a intenção de influenciar o eleitor de forma diversa, por ordem do seu contratante ou por imperícia do Instituto, ela erra, né? E não é punida por isso, mas influi no resultado da eleição. Nossa pesquisa mostra, pesquisa séria, que 3% dos eleitores votam em quem vai ganhar. Portanto, esta eleição, que foi decidida por menos de ela realmente foi influenciada por divulgação maciça de resultados de pesquisas equivocadas. Mas é a democracia, vamos em frente, o país vai se adaptar a este novo momento. Nós temos um projeto que vai ser apresentado ao Congresso Nacional e vai ser apreciado naquilo que for possível para ser implementado. A possibilidade do novo governo do ex-presidente Lula de repetir aquela mesma linha que sempre foi a marca do seu governo, né? Atenção às corporações e a questão dos sindicatos, e o Congresso vai apreciar se isso é bom ou não para o Brasil. Estamos conversando com o deputado Ricardo Barros, agora são 7h46. Deputado, eu já pergunto para o senhor o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro até agora não se pronunciou. O senhor acha que em quanto tempo ele deve fazer um pronunciamento? E a gente viu agora há pouco algumas movimentações em estradas, caminhoneiros pedindo intervenção militar. Como é que o senhor analisa isso? Bem, eu conversei ontem com o presidente apenas para me solidarizar com ele e colocar à disposição. Não tratei dessas questões, do seu pronunciamento ou de qualquer outra medida que ele venha a tomar. Eu acredito que a reação, de um modo geral, da população é de decepção por parte dos bolsonaristas. Nós tínhamos aí um quadro econômico muito favorável para o Brasil, inflação menor que Estados Unidos e Europa, crescimento econômico maior que Estados Unidos e Europa, menor taxa de desemprego dos últimos anos. Portanto, apesar da pandemia e da guerra, o ministro Paulo Guedes conduziu muito bem a nossa economia, né? Obviamente, no momento de dificuldades. Então, cabe agora ao novo governo pensar em como manter esta recuperação econômica do Brasil melhor do que os outros países, porque é isso que pode nos colocar à frente num segundo momento. Nós esperamos que não se repita aqui no Brasil, pela esquerda assumindo o poder, a mesma condução econômica da Argentina, da Venezuela, do Chile. Nós esperamos que aqui o centro democrático, o centro do Congresso Nacional, segure o país na direção correta. Roberto Mota. Deputado, os eleitores mandaram para o Congresso uma grande bancada conservadora e liberal. Há quem diga que essa bancada vai tornar a vida do próximo governo muito difícil e serviria como um seguro contra aventuras. Mas há quem diga que essa bancada poderia ser cooptada, que essa seria uma estratégia
que o próximo governo já usou em outras ocasiões e usaria agora, e aí essa bancada deixaria de servir como uma resistência. Qual é a sua visão? Olha, a minha visão é que todos têm compromisso com o país e com seus eleitores. Ninguém que foi eleito pode decidir aqui ou agir aqui no Congresso sem estar em sintonia com o seu eleitorado. Então, temos pessoas que se elegeram pelo bolsonarismo, né? E elas vão ter que se sintonizar com isso. Temos pessoas que se elegeram pelas suas bases municipais, prefeitos, vereadores, outros por segmentos da sociedade, né? Que eles representam aqui, outros pela esquerda. O presidente Bolsonaro fez 100 deputados no PL e o ex-presidente Lula fez 80 deputados na Federação de Partidos que o apoia. Então, qualquer um que vencesse teria que consolidar a maioria com a negociação com os partidos do centro. Por isso que eu digo que o centro é o responsável por decidir os destinos do país. Ou, se ganhou a esquerda, o governo será centro-esquerda, e quando ganhou a direita, o governo centro-direita. O Congresso entregou muitas pautas ao presidente Bolsonaro, mas não tudo que ele queria na sua pauta conservadora. Como anteriormente também, ao ex-presidente Lula também não entregou tudo que ele queria na sua pauta socialista. Então, o que nós precisamos é entender o papel de cada um e como a sua base eleitoral, quem elegeu cada parlamentar, vai se comportar, porque o parlamentar que se dissociar da sua base, ele vai ter muita dificuldade de fazer política. Então, a decisão que é tomada aqui em Brasília, por um partido, de apoio ou não, por uma bancada ou por um parlamentar individualmente, ela tem que estar conectada com aqueles que o elegeram. Por isso eu penso que temos um tempo ainda, não se resolve facilmente essa questão. Foi uma eleição muito polarizada, muito posicionada. Quem é um lado, quem é outro. Famílias brigaram entre si, amigos brigaram entre si por conta do posicionamento político, deixaram de dialogar e esse diálogo da sociedade precisa retornar, né? Pode ser que isso demore mais tempo ou menos tempo, ou pode ser que não retorne, que a gente faça, né, um período em que há uma divisão de ideias no país. Isso só a população vai poder nos dizer ao seu tempo. Sim. Então, a minha expectativa é que os parlamentares vão aguardar e vão se posicionar de acordo com as suas bases eleitorais, porque isso é a decisão mais coerente para cada um que foi eleito aqui no Congresso Nacional. Deputado Ricardo Barros, conversando conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã, são 7h52. Na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Acho que é hora de pacificar o país, né, dos profissionais como o senhor entrarem em campo. Deputado, eu gostaria de conversar sobre uma outra eleição, porque tão logo acaba essa eleição de presidente da República, acho que hoje já começou a eleição marcada para fevereiro, que é de presidente da Câmara. Como é que fica esse jogo de forças no parlamento? Porque, afinal de contas, temos o atual presidente, o Arthur Lira, do seu partido, o PP, que é muito forte, tem um apoio de uma franja aí considerável de parlamentares, mas, por outro lado, a gente tem um governo eleito que certamente terá interesse em ter outro representante à frente da Câmara dos Deputados. Como é que fica esse equilíbrio de forças e em que bases deve se dar essa negociação? Então, como eu disse, a federação liderada pelo presidente eleito Lula, ela tem 80 deputados. E para eleger o presidente da Câmara precisa de 257 votos. Então, é preciso que haja um entendimento. O presidente Arthur Lira, em princípio, tem o apoio do União Brasil, do PL, do PP, que já são mais de 200 deputados. Então, e tem outros partidos, obviamente, que estão posicionados, mas que vão ser, obviamente, convidados ao diálogo pelo ex-presidente Lula, e este posicionamento é que eu digo que precisa ser tomado com cuidado para não haver uma ruptura do representante com a base que o elegeu. Tudo tem um tempo, tem uma transição, e me parece que este momento exigirá uma transição mais longa, né? O presidente Bolsonaro, quando
se elegeu, né, falando contra o Centrão, contra o Centro Democrático, contra a política tradicional, ele ficou um ano tentando resolver as coisas sem conversar com o Congresso, né? E depois de um ano ele percebeu que não era possível governar sem o Congresso. Ninguém vai governar sem o Congresso, porque o Congresso é a representação do povo, especialmente os deputados federais são a representação do povo. Então, tem que ter uma negociação, né? Tem que ter um equilíbrio entre o que quer o governo eleito, né, e o que foi referendado nas urnas, que deve ser respeitado pelos representantes do povo também, né, e as pautas que são do partido eleito ou da pessoa do presidente eleito, que também serão apreciadas pelo Congresso, mas não tem o compromisso como temos com aquilo que foi aprovado no projeto político que teve a maioria dos votos. Aliás, uma maioria apertadíssima, né? Muito justa e que, lamentavelmente, foi influenciada por fatores que não são os democráticos. Mas a eleição está posta e nós temos que seguir em frente. Eu espero que nós tenhamos maturidade, tenhamos capacidade, cada um de respeitar a posição do outro. Muitos vão ficar impedidos de contribuir com o governo enquanto houver uma resistência dos seus eleitores a esse posicionamento. O nosso compromisso é com o Brasil, o nosso compromisso é com os brasileiros, acima de tudo, né? E vamos procurar, na medida do possível, conciliar esses interesses divergentes do eleitorado brasileiro para que a gente possa avançar. Eu espero que tudo corra na normalidade e que nós possamos avançar para um Brasil melhor. Ainda estamos na crise, a crise não acabou, nós estamos com juros de 13,75 ao ano, né? Paramos de subir juros já, mas outros países ainda estão subindo e nós temos que tomar muito cuidado para não entrar numa recessão mundial que afetará gravemente a nossa economia. Seria muito bom que nós pudéssemos manter o Brasil nesse quase pleno emprego que nós estamos agora. Deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara. Deputado, obrigada pela entrevista. Até breve. Muito obrigado a vocês. Estou à disposição sempre.